Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz. Está chegando o Dia dos Namorados, né? Sexta-feira agora. E para entender os impactos da pandemia de Covid-19 sobre o relacionamento de casal, eu convidei a psicóloga e também terapeuta de casais, Mariana Carla Lucena, que reside e atende em Natal, para conversar conosco sobre esta temática. Em especial, questões tipo estas que a própria Mariana vai falar para nós. Vamos lá, Mariana. Olá pessoal, boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer o convite, a Maura, para estar aqui essa noite falando com vocês sobre relacionamentos, casais, Vocês devem estar acompanhando os jornais, a mídia e vendo, por exemplo, que tem saído muita notícia falando aí do aumento de divórcios, o que é que pode estar acontecendo, E o mais importante, existe algo que eu posso fazer, tentar mudar no meu relacionamento, na minha casa, nas minhas atitudes, na minha forma de conversar com meu parceiro, com a minha parceira, que pode facilitar esse processo, que pode diminuir o estresse no meu relacionamento? Sim, existe, e a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Vocês já tiveram, assim, uma dica do que será a nossa conversa daqui a pouco. Mas deixa eu pedir a Mariana também para se apresentar um pouco para você que está em casa ou em outro local nos assistindo, conhecer um pouco desta grande profissional. Vai lá, Mariana. Só dando um panoramazinho geral para me apresentar um pouco para vocês. Meu nome é Mariana Carla Lucena, sou psicóloga, atuo na terapia cognitivo-comportamental, desde o ano de 2010, atendo casais há aproximadamente 7 anos e hoje eu divido minhas atividades nos atendimentos na clínica, Na clínica eu atendo casais e também terapias individuais e também como professora, Eu termino tendo aí as duas funções. Como professora, dou aula em cursos de psicologia, tanto no ensino superior, como também em cursos de pós-graduação, como em cursos também de formação, E vez ou outra me chamam aí para dar aulas também nessa área de terapia de casais. Então, é sempre um tema muito interessante, que gera muita curiosidade e é um tema que ainda carrega, na verdade, muitos mitos, Muitas pessoas ainda têm algumas impressões um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco distorcidas de como funciona a terapia de casal e hoje, quem sabe, a gente consegue esclarecer alguns pontos nesse sentido. Bom, Mauro, eu me coloco à disposição. Como que a gente pode começar? Qual seria a primeira pergunta? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, Mariana. O que é que tem acontecido com os relacionamentos de casais neste período de pandemia Covid-19? E aí o que é que a gente tem visto nos meios de comunicação? O aumento dos divórcios. A mídia tem associado muito características negativas, aos relacionamentos em função do isolamento social, de todo o estresse que nós estamos vivendo hoje. É importante notar que alguns relacionamentos, eles conseguem ter uma dinâmica, funcionamento diferente. Então, por exemplo, não é todo relacionamento que vai enfrentar dificuldades nesse processo, E mesmo assim, muitas dessas dificuldades, elas podem ser manejáveis e não chegar ao ponto de um divórcio, Alguns casais, na verdade, eles estão enfrentando uma experiência positiva nos seus relacionamentos em função do isolamento social, Que característica seria essa? Aqueles casais que, por exemplo, trabalhavam muito, que tinham dificuldade de ter momentos a dois, agora eles estão tendo, por exemplo, mais possibilidades, e isso pode ser algo favorável, num relacionamento que esteja bem, que esteja saudável. No entanto, outros casais, eles estão tendo aí, nessa fase, as suas dificuldades meio que exacerbadas, O processo de isolamento social que as pessoas estão vivendo obriga que essas pessoas necessariamente precisem conviver mais tempo em casa, E essa convivência mais prolongada
inevitavelmente vai fazer com que os conflitos aumentem, né? Conviver normalmente gera conflito, principalmente se eu não tenho aí formas assertivas de lidar com as dificuldades, que é um ponto que a gente vai tentar discutir um pouco mais tarde. Mas, enfim, as pessoas terminam tendo que dividir mais espaços em casa, né? Então isso pode ser um pouco incômodo. Eu acho que os casais hoje eles estão tendo que tomar mais decisões, estão tendo que dividir muito mais funções nesse período que a gente está vivendo do que se tinha antes. Só para dar um exemplo a vocês, casais que têm filhos, né, por exemplo, o que é que está acontecendo? Antes, né, há bem pouco tempo, chegava o horário da escola, pegava a criança, deixava na escola, pegava no final da aula, né? Hoje essa aula é em casa. E se for uma criança muito pequena, por exemplo, uma criança que não consegue, né, assistir uma videoaula sozinha, que precisa de ajuda de um adulto, esse casal hoje, por exemplo, ele tem que se desdobrar não só para dar conta do trabalho dele, muitas pessoas estão trabalhando aí em home office, né, sistema de home office. Esse casal vai ter que dar conta dessa criança assistir aula, né? Se for mais de uma criança, o desafio é um pouco maior. E esse casal, muitas vezes, já talvez tinha esse hábito, agora também se intensifica, até aqueles que tinham uma ajuda externa, talvez agora não estejam tendo essa possibilidade, vão precisar dar conta das tarefas de casa, né? Dos cuidados com o filho, dos cuidados com a casa, de uma forma geral. Então, querendo ou não, gente, é uma fase onde as pessoas necessariamente precisam estar convivendo mais, né? É uma fase naturalmente de estresse para todo mundo, porque estamos privados de fazer uma atividade de lazer externa, né? Você não pode hoje sair para dar uma volta numa praça, ir a um sítio, e quem mora no litoral ir a uma praia, coisas assim, porque existe esse impedimento. E além disso, algumas famílias estão passando por algumas privações do ponto de vista financeiro, né? Algumas famílias perderam renda durante o processo de pandemia e, querendo ou não, isso é outro ponto de dificuldade, né? Outro ponto que aumenta o estresse. Então, o que é que normalmente a gente tem observado? Houve um aumento dessas atividades, há uma maior estresse já das pessoas em função do isolamento, das questões financeiras, e muitos casais que já não tinham, né, muita facilidade de lidar com a adversidade, de lidar com problemas, eles estão tendo agora essas dificuldades acentuadas, né, muito mais significativas. Então, não é que todo casal necessariamente vá ter conflito nessa fase. Claro que não. Aqueles que têm boas habilidades de comunicação, de resolução de problemas, que são os dois pontos principais que a gente aborda na terapia de casais, pode ser que eles passem por essa fase com mais tranquilidade. Já os casais que tenham mais dificuldade nessas áreas, pode ser que sofram um pouquinho mais nessa fase em função desse contexto todo que a gente está vivendo aí. Então, já diante desse quadro em casa, dessa realidade, dessa rotina diferente, como é que pode-se evitar conflitos dentro de casa, Mariana? Exatamente. E aí, dentro dessa situação, né, que estamos vivenciando, que não dá para fugir dela, infelizmente, como que eu posso pensar um pouco para reduzir os pontos de conflito? Gente, uma das coisas que eu vejo, né, muito no consultório, é bastante comum, as pessoas fazem isso naturalmente, né, talvez seja algo até meio cultural. As pessoas, de uma forma geral, elas têm um mito que uma pessoa que convive muito comigo, isso num casamento se torna mais delicado, porque às vezes você tem casamento aí de anos, né, namoros de anos. Algumas pessoas acham que o parceiro, ele tem meio que uma obrigação de saber necessariamente o que eu preciso ou o que eu estou sentindo, né? Como se o parceiro tivesse aí um dom de uma bola de cristal para saber exatamente o que é que eu preciso, né? Isso é um grande mito, né? Qual a forma mais interessante de saber, desse parceiro saber o que eu preciso? Comunicando. É você dizendo. Não espere, né, erroneamente que a pessoa adivinhe a sua necessidade, que a pessoa adivinhe o que você precisa. Então, um exemplozinho bem básico, né? Eu lembro de uma paciente que ela falava assim: poxa, mas ele me vê lá cuidando das crianças, super ocupada, com várias atribuições,
e ele não sacar que eu preciso de ajuda, não necessariamente ele vai sacar que você precisa de ajuda, não necessariamente ele vai entender. Mas se você quer ter essa ajuda, por que não comunicar o que você precisa, né? Isso é uma coisa muito comum. As pessoas elas tendem a acreditar que o parceiro tem que necessariamente adivinhar o que elas precisam, o que elas estão pensando. E o oposto também é verdadeiro. Às vezes a gente acredita que sabe exatamente o que o parceiro está pensando. Então, ou a parceira, né? Então, imagine um outro exemplo. Eu lembro de uma outra paciente minha que dizia muito assim: e aí eu cheguei em casa, ele estava com a cara do tamanho do mundo, vi que ele estava muito chateado. E aí eu já pensei, vixe, fulano já se aborreceu com alguma coisa minha. Eu acho que foi algo que eu fiz que ele já se aborreceu. E não necessariamente, você não pode tentar adivinhar o que é que o outro está pensando, sem questioná-lo. Fulano, quer conversar? Está acontecendo alguma coisa? Mas às vezes a gente vai inferindo coisas, né, sobre o comportamento do outro, sobre o que eu acho que o outro pode estar pensando, e às vezes eu caio no erro, porque se eu chego em casa, eu vejo meu companheiro, né, por exemplo, mais fechado, né, mais calado, e eu já imagino automaticamente que a culpa, que ele está chateado com alguma coisa minha, necessariamente o meu comportamento vai mudar. E aí, quando esse comportamento muda, eu abro espaço para um maior conflito. Veja, eu fiz essa inferência, em nenhum momento eu fui investigar se realmente era isso que estava acontecendo, em nenhum momento eu questionei, falando, está acontecendo alguma coisa, algo que eu possa ajudar? Mas já fui aí tomando as minhas inferências e isso foi gerando mais conflito ainda. Então, são duas coisas bem comuns. Você achar que o outro adivinha o que você precisa e você tentar adivinhar o que o outro está pensando, né? São duas coisas que costumam gerar muito conflito. Ok, então tá aí a explicação da nossa convidada. E ainda tem mais uma questão que é assim fundamental. Como lidar com as emoções nesse período em que estresse é o que se tem de mais presente na convivência? Como é que faz com as emoções, Mariana? Em uma relação, não é sempre que vai estar tudo mar de rosas, né? Vão ter momentos que você vai ter um aborrecimento, que você vai sentir raiva, né? Que vai ter ali um ponto de desacordo. E muitas vezes as pessoas elas querem resolver uma situação no calor das emoções, né? Não é algo muito indicado. Quando você vê que está sobre forte mobilização emocional, que você está muito chateado ou muito triste, enfim, talvez não seja aquela melhor hora de conversar com o seu parceiro ou parceira, né? Talvez seja mais interessante esperar um pouco as coisas se acalmarem, esperar você se sentir um pouco melhor, talvez até solicitar da pessoa com quem você convive um tempo ali naquele sentido, né? Aquela coisa, ó, agora eu acho que eu não tô bem, não tô com a cabeça boa, tô um pouco nervosa, quando eu me acalmar a gente conversa melhor sobre isso. Por quê? Porque nesse contexto existe uma tendência muito grande da gente ter reações puramente emocionais, né? O nosso lado racional, isso a neurociência até explica, né? Como se, num primeiro momento, numa situação de tensão, o que falasse é mais a questão emocional. A questão racional, ela fica aí meio no segundo plano. E isso gera exatamente aquela consequência de muitas vezes você pensar e dizer, poxa vida, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria conversado com ele ou com ela daquela forma, eu teria feito de outro jeito, né? Quer dizer o quê? Que naquela situação ali você foi levado muito mais pela emoção do que propriamente pela racionalidade. Então, às vezes, conversar de cabeça quente, tomar decisões de cabeça quente pode não ser o mais indicado. Às vezes é interessante acalmar um pouco, solicitar um tempo, ó, deixa eu me acalmar aqui um pouco, outro momento a gente conversa sobre isso, amanhã a gente conversa sobre isso, como algo, digamos assim, que pode reduzir a probabilidade de conflito. Então vamos lá para continuar nossa entrevista. Ok. Mariana, que dicas você nos dá para melhorar a comunicação no relacionamento de casal, para que ela fique mais assertiva? Pois é, e aí já deu para perceber um pouco sobre como a questão da comunicação é um ponto essencial em qualquer relacionamento, né? Então, assim, é um dos fatores que a gente mais trabalha, mais aborda na terapia de casais, é
É impossível você atender casais sem abordar a questão da comunicação. E aí algumas dicas podem ser úteis nesse sentido. Primeiro, uma boa comunicação envolve aí duas questões a ser consideradas. Primeiro, a habilidade de quem fala, né? Então, não é um falar de qualquer jeito, a gente vai ver aí algumas dicas que podem ser bem úteis. E também quem escuta, né? Então, começando pela questão de quem ouve. Essa escuta não é qualquer escuta, né? Principalmente no momento de tensão, no momento em que é necessário uma tomada de decisão, em um momento que está havendo ali uma discordância entre o casal. Eu não posso conversar com meu parceiro, com a minha parceira, tá aqui o meu parceiro falando e eu aqui lavando louça, né? Então eu preciso estar aberta a uma escuta ativa com aquela pessoa. Então, qual seria um bom primeiro passo? Faça contato ocular com o seu parceiro ou parceira, né? Olhe para ele, tenha uma certa proximidade física para tentar entender o que é que ele está querendo trazer para você. Comunique, desde que a pessoa comunique quando a fala dela terminar. Uma coisa que a gente vê muito em terapia de casais, e isso às vezes eles fazem no meu consultório até, um tá falando e o outro vai e corta a fala, né? Se mete no meio da fala. Então, a gente, enquanto terapeuta, a gente pontua: fulano, por favor, espere sua parceira ou seu parceiro terminar de falar, daqui a pouco eu abro para você colocar a sua opinião, tudo bem? Exatamente para tentar trabalhar essa comunicação. Isso é muito comum, a pessoa começa a falar, o parceiro vem e interrompe. Então, primeiro ponto, deixe que o seu parceiro ou parceira comunique quando ele tiver terminado a fala dele. Mostre que você compreendeu, né, o que ele disse. Então, se for necessário, faça um pequeno resumo. Então, fulano, você está me dizendo que tem sentido cansada com a rotina das crianças, é isso? E eu entendo que você está precisando de ajuda. Então, fazer um pequeno resumo mostra que você não só entendeu, mas dá a possibilidade de que a pessoa faça alguma correção caso seja necessário, né? Por outro lado, também não é só ouvir que garante sucesso. Quem fala também tem que prestar atenção em algumas coisas. Então, a primeira questão que eu vejo muito, né? Muitas vezes, quando a gente vai fazer alguma queixa, né, ao nosso parceiro ou parceira, a gente às vezes tende a começar essa queixa já com algo de julgamento, com algo de comparação, né? Muitas vezes é aquela coisa: nossa, você é tão irresponsável com seus filhos que você nem se preocupa se eles estão assistindo aula. Quanto mais me ajudar para que eles assistam aula. Veja, quando eu falo dessa forma com meu parceiro, ele está entendendo necessariamente o que eu preciso? Claro que não. Ele vai entender que eu preciso de ajuda para que as crianças assistam aula? Com certeza ele não vai entender isso. Mas o que é que ele vai se prender da minha fala? De que eu disse que ele não está nem aí, que ele é irresponsável, que ele não liga para essas crianças estão estudando ou não. Então, muitas vezes, quando a gente vai comunicar algo também, a gente precisa ter alguns cuidados. O primeiro é: comunique o que você precisa sempre de uma forma direta, né? Evite esses floreados, essa coisa do julgamento, da rotulação, né? De dizer que a pessoa é sempre assim, ou fazer comparações, né? Olha, você não está nem aí para o seu filho, seu amigo fulano de tal é totalmente presente na educação da criança. Então, quando a gente usa, né, desses atributos, a única coisa que isso gera é que aquela pessoa que está nos ouvindo, ela vai se preocupar em quê? Em se defender, né? Não é isso, eu não sou relapso. Então, no que ela preocupa de se defender, é a maior prova de que ela não entendeu o que você precisa ou o que você necessita. Então, o que é que a gente deve fazer? Comunique de uma forma direta o que você precisa. Fulano tem tido dificuldade com as crianças para que eles assistam aula, né? Dessa forma, não vai restar dúvida sobre o que você está passando ali de dificuldade. E na sequência, fazer um pedido. Tem condições de você me ajudar? A gente pode pensar uma forma de você colaborar comigo. É diferente de eu colocar algo do tipo: você tem que me ajudar, ou é sua obrigação necessariamente me ajudar. Então, às vezes, alguns parceiros, quando eles escutam essa fala já impositiva, qual é a tendência deles? A rejeição, a negação, né? E aí vai dizer: não vou fazer, ou não vou ajudar. E às vezes é algo que em outro contexto
sendo colocado aí de uma outra forma, aquela pessoa provavelmente não se negaria em auxiliar. Então, é um ponto bem interessante aí como fazer esse pedido. E outra coisa que eu vejo as pessoas esquecerem muito, isso em consultório aparece demais, né? É não dar os feedbacks. Do mesmo jeito que a gente vai lá, coloca a nossa necessidade, faz os nossos pedidos, né? Tenta chegar a uma negociação, a um consenso com aquele parceiro ou parceira, a gente também tem que dar um feedback quando a coisa flui bem, né? Quando ele faz por merecer ou ela faz por merecer. Então, dar feedbacks é muito importante. A gente observa muitos casais, quanto mais estressados eles estão, mais eles dão foco aos aspectos negativos da relação e esquecem muitas vezes de aspectos positivos. Então, dê esse feedback positivo, né? Poxa, fulano, fiquei feliz que você ajudou hoje a dar banho em cicraninho, né? Por exemplo. Então, esses feedbacks também são interessantes, principalmente se for algo que vocês discutiram antes, que vocês haviam chegado, digamos assim, a um acordo, a um consenso sobre como realizar. Ok, interessante, Mariana. Deu para perceber que a comunicação assertiva e essa escuta atenciosa é indispensável, essencial para o relacionamento do casal. Mas aí me vem a questão: e quando surge uma situação de impasse entre este casal, o que é que eles precisam fazer para tomar uma decisão em conjunto? Explica para a gente. Primeira questão que tem que ser feita é identifique o problema, né? Qual é a questão que vocês estão vivenciando? Qual é o problema específico? Eu lembro de um casal que eu atendi que eles tinham uma certa dificuldade com relação à forma de chamar a atenção do filho quando esse filho fazia alguma travessura, né? Especialmente quando a criança estava fazendo alguma brincadeira que poderia gerar algum risco de queda ou de se machucar. A mãe, ela tinha uma postura mais compassiva, mais carinhosa, né? Ela tinha uma forma de abordar a criança, digamos assim, mais doce, comparada ao pai. O pai às vezes dizia que a mãe nem tinha moral com a criança, que a criança, quando a mãe se virava, a criança ia lá e fazia a mesma coisa de novo, porque meio que não levava essa mãe a sério. Isso era a percepção do marido, né? Porque ela tinha esse olhar mais compassivo com a criança, mais carinhoso e etc. Tinha uma fala mais calma também. O pai, ele já tinha um histórico, né, familiar. Ele era filho de militar, por exemplo. Não que isso seja uma regra, mas assim, a educação dele foi, digamos assim, um pouco mais rígida, né? Então ele tinha uma fala com essa criança um pouco mais impositiva. E aí a mãe às vezes achava que ele era um pouco agressivo com a criança. Mas não era que ele batia na criança, nada disso. Ele tinha uma fala mais firme com o menino, né? E eu lembro que esse casal, eles entravam muito em conflito sobre essas duas formas de lidar com o menino que eles tinham, né? A criança tinha 5 anos. Eles não conseguiam chegar num consenso sobre isso. E aí, qual foi o primeiro passo com eles? Identificar o problema, né? Então, qual era a questão? Eles tinham muitas discussões sobre isso. Como chamar a atenção da criança quando fosse necessário. E eles tinham padrões diferentes, obviamente, que vinham das suas famílias de origem, das suas histórias de vida. A gente não pode exigir, pessoal, jamais que o nosso parceiro pense como a gente pensa. Ele teve uma história de vida, uma experiência muito diferente da nossa. Então, o que é que a gente faz no segundo momento? Quais são as possibilidades? Que possibilidades eu tenho para resolver essa questão? Então, traçaram-se possibilidades e, num terceiro momento, vamos decidir, dentro dessas possibilidades, o que é mais confortável para nós dois, né? Na sequência, vamos implantar aquela ação e avaliar se aquela estratégia funcionou naquele momento ou se não funcionou. Caso não tenha funcionado, não significa que é o fim do mundo, significa apenas que a gente precisa, às vezes, retornar, pensar em uma outra estratégia de solução e tentar implementar. Então, muitas vezes, quando a gente se encontra em um impasse, né, no nosso relacionamento, onde às vezes existe uma discordância, né, temos aí opiniões divergentes e temos uma problemática a ser resolvida, é interessante fazer esse exercício e começar sempre identificando o problema,
pensando possibilidades, quais são as saídas que eu tenho para a resolução daquele problema. Dentre as possibilidades, qual delas consegue ser mais confortável para o casal? Isso é muito importante. Alguns casais a gente observa que um dos parceiros ele tende ou ela tende a centralizar as decisões. Isso não é interessante de forma nenhuma. É sempre muito importante que as decisões sejam tomadas pelos dois, medindo aí os prós e contras para ambas as partes, né? Para depois implementar essa estratégia e verificar os resultados. Então seria uma alternativa de como lidar às vezes com esses pontos de discordância, de impasses que a gente querendo ou não vai passar no relacionamento. E vamos lá, Mariana, você já deu dicas sobre pontos que são essenciais no relacionamento de casais, como a comunicação assertiva e como fazer na resolução de conflitos. Tudo bem. Mas em alguns casos, essas dicas não são suficientes para que o casal viva de uma forma saudável, ou então de uma forma pelo menos menos estressante. Aí me vem o questionamento. Quando se deve procurar uma terapia de casais? Fala pra gente. É bastante comum que um dos parceiros tome a iniciativa de buscar a terapia de casais, né? Normalmente é um dos dois que entra em contato com o terapeuta para saber valores, horários, ver como é que o processo funciona. Sempre que me procuram, eu sempre oriento, né? Olha, isso é uma decisão dos dois, então converse com o seu parceiro, com a sua parceira, se ele está disponível para o processo, tem que haver uma concordância. Se essa concordância não existe, normalmente a terapia não flui bem, na verdade, né? Não tem coisa pior e, digamos assim, menos proveitosa do que você ir para uma terapia se você não quer, não está afim, não acredita e assim por diante. Então, muitas vezes, até a tomada de decisão em procurar uma terapia de casais é uma questão que o parceiro e a parceira precisam conversar para ver se isso é uma possibilidade possível ou não para eles. Uma coisa que tem que ter cuidado, muitas pessoas às vezes chegam na terapia de casais achando que aquilo ali é o último recurso, né? Que a terapia de casais vai necessariamente salvar a relação. Não necessariamente salva a relação. A gente sempre trabalha, claro, para o bem-estar e conforto dos parceiros. E isso não necessariamente inclui que o seu casamento ou a sua relação será salva. Em alguns contextos pode acontecer, claro, né? Não necessariamente é o mais frequente. Pode acontecer da terapia de casal ser um recurso para viabilizar um processo de divórcio, por exemplo. De uma forma, digamos assim, mais assertiva, mais saudável, né? E aí, o que é que a gente pode dizer que são indicativos de que um casal necessita procurar um terapeuta de casais? Primeira questão, às vezes um dos parceiros faz terapia individual, né? E ainda assim os problemas do relacionamento não foram solucionados, o casal continua enfrentando dificuldades. A terapia individual nem sempre vai resolver o problema do relacionamento, porque às vezes a terapia precisa abordar a relação em si e não o aspecto individual, né? Muitas vezes eu atendo pessoas em terapia individual que elas trazem muitas questões sobre o relacionamento. E às vezes a gente percebe que o problema daquela pessoa não é necessariamente só no âmbito do sujeito, mas também no âmbito da relação. E é impossível você abordar uma relação com apenas um dos parceiros presentes. Então, quando essa terapia individual não dá conta de resolver aquela situação, é indicada a terapia de casais. Quando existe sofrimento de um ou de ambos os parceiros também. Quando eu percebo que existem problemas significativos na comunicação do casal, né? Ou seja, a comunicação às vezes violenta, é uma comunicação que gera mágoa, né? Que gera rancor normalmente. Quando o casal passa por alguma crise, alguma dificuldade ali na vida íntima, na vida sexual, a vida sexual é um ponto que a gente costuma também abordar na terapia de casais, de uma forma sempre muito respeitosa, claro. E muitas vezes aquele casal está passando por alguma crise, né? Por alguma fase mais difícil, seja porque houve alguma mudança na vida deles, um dos dois precisou trabalhar em um lugar distante, ou porque às vezes aconteceu uma traição, né? Traição é uma das coisas que levam muitos casais à terapia. Ou crises naturais mesmo, dificuldade com relação à educação dos filhos, filhos adolescentes,
aposentadoria. Então, coisas que acontecem mesmo no nosso ciclo natural também pode ser demanda para a terapia de casal. O que eu costumo sempre dizer é que vai haver indicação de terapia de casal sempre que a questão, né, que gera sofrimento estiver voltada ao relacionamento, indo muito além do âmbito individual. Ok, então tá aí as dicas para você que ainda ficou em dúvida de quando procurar uma terapia. E vamos agora saber como funciona esta terapia, Mariana. Como é que ela funciona no consultório? E aí, estou em terapia de casais, como é que funciona, né? Primeira questão, a primeira sessão, gente, vai ser sempre com o casal, né? Nessa primeira sessão a gente já coleta muitos dados relacionados a como é que funciona a comunicação entre eles, qual é a queixa, né, que trouxe o casal à terapia. A gente normalmente coleta um pouco da história desse relacionamento, né, como é que se conheceram, se forem casados, como é que decidiram sobre o casamento, alguns pontos mais importantes ao longo da relação. Na fase de avaliação, a gente também faz algumas escutas individuais, tá, dos parceiros. Por que escutas individuais? As escutas individuais, elas vão acontecer mais nessa fase de avaliação, porque às vezes a gente precisa coletar alguns dados que são às vezes muito particulares. Então, por exemplo, histórico de psicopatologia daquela pessoa ou de alguém da família, histórico de relacionamentos anteriores, as impressões que cada um dos parceiros tem sobre a relação, o que é que eles acreditam que é o problema da relação, os pontos de maior dificuldade, os pontos positivos. Então, às vezes são alguns pontos que a gente precisa de uma certa reserva nesse primeiro momento, né? Feita a avaliação, são definidos os objetivos da terapia, né? Então, que pontos nós iremos trabalhar durante o processo de terapia? 2 pontos que sempre estão presentes, que a gente vem conversando sobre isso, é comunicação e resolução de problemas. Sempre esses pontos vão estar ali de alguma forma. E é interessante que às vezes na primeira sessão a gente já consegue ver muito da dinâmica desse casal, né? Como é que eles conversam, quais as posturas, às vezes um está falando, o outro está olhando para o teto, mostrando desinteresse, tédio. Então, provavelmente, se ele faz aquilo ali na sua sala, é provavelmente o que ele faz em casa também, né? Então, normalmente são sessões que dão muitos dados para a gente, principalmente as iniciais. Então, definir objetivos, vou trabalhar dentro desses objetivos normalmente. Não quer dizer que os objetivos eles vão ser sempre os mesmos. Claro que ao longo do processo eles podem variar de acordo com o que o casal for vivenciando, né? É sempre interessante estabelecer algumas regras dentro do processo. Então, uma delas é sempre muito voltada para a questão da comunicação, esperar que o outro termine a fala para você falar. A gente sempre coloca que não utilizar palavrões, palavras de baixo calão, formas ofensivas de comunicação. E normalmente, fora a parte de avaliação, as sessões seguintes elas tendem a ser realizadas na presença do casal, né? Normalmente, a terapia de casal, ela leva um pouco mais de tempo em termos de duração da sessão comparada a uma terapia individual. Se numa terapia individual a faixa de tempo de atendimento é de 50 minutos, na terapia de casal o atendimento gira em torno de 75 minutos, 1h30 por aí, né? 1h15, 1h30 de atendimento. Quando a gente vê que o casal já consegue implementar, né, as coisas no relacionamento, que eles estão vivendo de uma forma mais saudável, a gente sempre revisa os objetivos para ver como é que está esse processo, né, se eles já estão se estabilizando. Quando a gente observa que eles já conseguem colocar muita coisa em prática, que eles já estão tendo uma experiência melhor, digamos assim, a gente pode partir para um espaçamento de sessões. Por que um espaçamento de sessões? No sentido de ir gerando cada vez mais autonomia para quem sabe, né, resolvida a questão ali inicial que levou à terapia, preparar para a alta. Alguns pontos na terapia de casais vão ser um pouco mais delicados. Um deles diz respeito à questão da violência doméstica, que a gente tem visto também aí na mídia sendo falado sobre isso, como algo que tem crescido bastante, né, nesse período de isolamento. Normalmente a violência doméstica, por exemplo, ela vai acontecer em alguns casos em que já tem um relacionamento abusivo,
né? Não que aconteça somente nessas situações, mas normalmente ela é um indicativo de que existe ali uma relação abusiva. E que provavelmente essa relação abusiva já não começou por uma violência doméstica. Provavelmente ela começou com uma fala agressiva, com um ciúme muito exacerbado, com um controle muito exacerbado, até evoluir a uma situação, digamos, às vezes, de maior sofrimento. Tá aí, gente. Muitas dicas e muitas considerações essenciais para que a gente melhore esse relacionamento de casal. Mariana, eu quero te agradecer pela sua participação, pela sua contribuição nessa semana do Dia dos Namorados e deixá-la muito à vontade para as considerações finais. Bom, então para a gente finalizar a fala aqui, eu queria só deixar uma mensagem final para vocês, né? Agradecer a presença de todos, o convite também de Maura e mostrar que, assim, é possível ter um relacionamento saudável, tá? A gente tem visto aí muitas pessoas se divorciando, mas sabe, antes de tomar uma decisão pelo divórcio, se pergunte, realmente eu tentei tudo que eu tinha de recursos, realmente eu conversei, eu coloquei as minhas necessidades, eu tentei chegar a um consenso, né? O que a gente vê às vezes assim, às vezes os casais eles chegam na terapia com uma certa dificuldade de visualização de futuro, ele já não consegue se ver ao lado daquela pessoa, mas às vezes tem relacionamentos em que o sentimento ainda existe, né? E às vezes você vê nos parceiros a vontade de resgatar a relação, a vontade de ter um relacionamento saudável, de viver bem novamente. Esses casos são muito interessantes porque eles tendem a evoluir muito bem, porque eles tendem a ter um engajamento maior dos parceiros no processo, né? Então, antes de optar, né, por uma separação, por romper uma relação, observe se realmente como anda seu sentimento com relação àquela relação, com relação àquele parceiro ou parceira, se você ainda vê alguma perspectiva de futuro para aquela relação. E caso optem por terminar, tentar fazer isso da forma mais assertiva possível, né? Sempre com base em muita conversa, muito diálogo. Eu acho que esse é o caminho essencial. E vamos aproveitar aí, tá chegando o Dia dos Namorados, né? Na próxima sexta-feira, dia 12. Chame seu parceiro, sua parceira, faça alguma coisa legal. Os momentos a dois, eles precisam ser curtidos, mesmo que seja um casal que tenha filhos. Vocês têm que pensar sempre assim, eu vou ter programações com meu filho, eu vou ter programações individuais, que elas também são importantes. Mesmo no período de isolamento, eu posso ter ali algum momento que eu quero ficar só um pouco, né? Posso ali colocar uma música, curtir sozinha. E também preciso ter momentos com meu parceiro ou com a minha parceira. E aí, que esses momentos possam ser interessantes, que eles possam ser momentos de troca, momentos em que vocês se sintam bem. Então, escolham atividades que possam ser prazerosas para o casal, como ver um filme, fazer um jantarzinho em casa, algo que possa ser especial para vocês curtirem esse dia aí da forma mais interessante possível, tá? Gente, frequentemente eu posto no meu Instagram algumas coisas sobre relacionamentos, né, sobre também o processo de terapias individuais, eu tanto atendo casais como individualmente. Então, se quiserem de repente tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, podem entrar lá no Instagram. Meu Instagram é Mariana, com 2 N's, Lucena.psicóloga. Vocês encontram lá algumas dicas, eu tenho postado com uma certa frequência, né, estou organizando melhor agora. Mas a tendência é que vá surgindo em alguns conteúdos sobre esse processo de relacionamento e também sobre as psicoterapias individuais. Então, qualquer coisa, podem mandar algumas perguntas por lá. Vou ficar muito feliz de responder dentro do que for possível. Então, só isso, agradecer e espero ter de alguma forma aí contribuído com vocês. Um grande abraço. Ok, nós que agradecemos mais uma vez. E olha, gente, deixa eu repetir o Instagram de Mariana, é @Mariana com 2 N, Lucena, tudo junto, .psicóloga. E se você quiser também ligar, o WhatsApp é 984 991 29 92 63. Eu vou repetir, 991 29 92 63. Então, esses são os contatos de Mariana e ela está à disposição para tirar suas dúvidas, para que você possa
interagir com ela caso tenha ficado alguma dúvida ou algum comentário que você queira fazer, ok? E, gente, querendo rever essa entrevista, os quadros, as entrevistas anteriores, vai lá no nosso canal, no YouTube, nas nossas redes sociais, que você encontra na playlist, tá? Todos os quadros, todas as entrevistas do nosso programa, para que você possa rever nesse tempo agora em que você está em casa. Então, fica a dica para você. Nós ficamos por aqui e próxima semana estaremos novamente juntos. Fiquem com Deus e até lá. Beijos e um feliz Dia dos Namorados para vocês. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.